O Departamento de Defesa dos Estados Unidos recentemente lançou um site para divulgar os casos solucionados de OVNIs, ou objetos voadores não identificados, também conhecidos como UFOs ou UAPs. Em nota, o Pentágono afirmou que está comprometido com a transparência e explicou que o site deve servir como um balcão de informação à medida em que os casos forem investigados e abertos para o público geral. O Departamento de Defesa prometeu ainda que a página deve ser atualizada regularmente para contemplar as atividades e descobertas mais recentes. A ideia é que o público tenha acesso a informações, fotos e vídeos do escritório do Pentágono, que investiga o fenômeno, nesses tempos em que o governo americano tem sido acusado de esconder informações sobre extraterrestres. Em 12 de julho de 2022, durante uma missão de vigilância de rotina no Oriente Médio, um drone americano chamado MQ-9 Reaper se deparou com algo que nenhum humano conseguiria ver: uma esfera prateada em movimento rápido, sem motores ou escapamentos visíveis. Foi tão estranho que o operador do drone abandonou seu objetivo inicial e começou a rastrear esse objeto misterioso, tentando descobrir o que diabos era aquela espécie de OVNI. Após uma minuciosa análise, foi concluído que seria virtualmente impossível identificar o objeto esférico. Um segundo caso de avistamento registrado na Ásia em 15 de janeiro de 2023 mostra um outro UAP, também registrado por uma aeronave MQ-9, conhecida como Veículo Aéreo Não Tripulado ou simplesmente VANT, cuja função primária é a coleta de informações em termos de apoio e vigilância nas missões aéreas. No segundo vídeo, o objeto não identificado pela aeronave norte-americana parece deixar um rastro de propulsão, porém esse rastro é, na verdade, um artefato do sensor do veículo estadunidense que fez o registro. Ainda assim, o OVNI foi preliminarmente identificado como sendo uma aeronave. Porém, a conclusão definitiva ainda está pendente de revisão. Estes são apenas novos vídeos do site que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos teve que tornar público após as polêmicas audiências do Congresso de 26 de julho de 2023. Em uma outra divulgação de 2020 exposta pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e pela NASA, apresentava uma série de vídeos de 2004 e 2015, com avistamentos e encontros de pilotos militares com objetos voadores não identificados. Esses vídeos fizeram a imaginação da opinião pública disparar nos últimos anos, o que resultou num alerta e atitude de um grupo de congressistas em Washington, que resolveu quebrar tabus ao buscar respostas em um debate público com as autoridades estadunidenses, resultando na criação da plataforma e site em questão, que utilizam do termo Fenômenos Aéreos Não Identificados, ou UAP, na sigla em inglês, para espantar os ecos conspiratórios que o termo OVNI carrega. Além disso, a plataforma hospeda um gráfico sobre os casos registrados desde 1996 até 2023, demonstrando uma média desses avistamentos de UAPs que vêm sendo investigados há décadas. Alguns pontos chamam a atenção, como a morfologia dos objetos que seriam, em sua maioria, esféricos. Além da altitude média de um avião comercial e da velocidade que varia entre o objeto estático, a Mach 2, ou seja, 2 vezes a mais de velocidade do som, com aproximadamente 2.469 km por hora. O Congresso dos Estados Unidos já vinha cobrando há algum tempo do governo norte-americano mais transparência no assunto, o que foi amplamente divulgado na audiência pública, que contou com testemunhas que já trabalharam nas Forças Armadas e em departamentos governamentais, e afirmaram terem experiência ou ciência sobre os supostos encontros com objetos não identificados em julho deste ano. Alderman Anomaly Resolution Office. O Dr. Kirkpatrick, representando o escritório AARO, que significa Alderman Anomaly Resolution Office, criado para estudar os casos de UAPs, que em inglês significa Unidentified Anomalous Phenomena, ou simplesmente fenômenos anômalos não identificados. Dr. Sean M. Kirkpatrick
Já a cientista-chefe do Centro de Inteligência Espacial e de Mísseis da Agência de Inteligência de Defesa Norte-Americana foi nomeado como diretor da AARO em 2022 por Ronald S. Moultrie, subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança dos Estados Unidos. Na época da fundação deste escritório, o agente comunicou ser vital para a segurança nacional do país e dos militares que enfrentam algum tipo de contato que o governo norte-americano tenha consciência sobre os objetos de interesse não identificados pela ciência e tecnologias contemporâneas, e que busquemos todos os domínios para compreender como esses objetos e fenômenos operam. Moultrie, na época, ainda informou que o país deveria ter como missão acompanhar o desenvolvimento e o emprego de novas tecnologias administradas pelos nossos adversários, correspondendo-se ao grupo dos possíveis seres alienígenas. Segundo Ronald Moultrie, a criação da AARO foi um passo significativo para desenvolver as capacidades e processos que são necessários para o governo norte-americano realizar o mapeamento e organizar a relatoria dos eventos correspondentes aos UAPs. De acordo com o site oficial da AARO, desde a sua criação em julho de 2022, a instituição tomou medidas importantes para melhorar a coleta de dados, padronizar os requisitos de relatórios e mitigar as ameaças potenciais à segurança, representadas pelos fenômenos anômalos não identificados. A intenção é que o site seja atualizado regularmente para o público ter acesso às informações sobre o trabalho e as descobertas da AARO, além de se tornar uma plataforma e mecanismo para a produção, arquivamento e publicação dos relatórios sobre os OVNIs. A AARO afirma que utiliza conceitos científicos para interpretar o fenômeno. Contudo, muitos casos permanecem inexplicados. Neste sentido, os ufólogos afirmam que os OVNIs são naves de seres extraterrestres. No entanto, não há nenhuma confirmação oficial que generalize e ateste essa informação. No site da AARO, ainda consta um espaço para o recebimento de relatórios de funcionários atuais ou ex-funcionários do governo dos Estados Unidos, membros do serviço ou pessoal contratado com conhecimento direto dos programas ou atividades do governo do país, que estejam relacionados aos OVNIs desde 1945. A organização explica que essas informações serão usadas para gerar um relatório dos registros históricos da AARO, dirigido pelo próprio Congresso, e que o formulário de inscrição desses relatórios pretende ser um ponto inicial de contato com a AARO, porém, não se destina a transmitir informações potencialmente confidenciais ou classificadas. Os OVNIs se transformaram em um tema bipartidário, depois que um ex-oficial de inteligência acusou o governo de esconder naves extraterrestres intactas e parcialmente intactas. A denúncia foi feita à imprensa local por David Grush, que trabalhou na análise de fenômenos anômalos inexplicáveis, UAP, na sigla em inglês, em uma agência de inteligência geoespacial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ao The Brief, portal de notícias sobre ciência e tecnologia, Grush disse que as informações sobre as naves haviam sido ilegalmente mantidas em sigilo, sem que o próprio Congresso Nacional tivesse conhecimento. O ex-oficial disse no início de 2023 que entregou provas ao Congresso do suposto programa secreto de recolhimento de OVNIs e ao inspetor-geral da comunidade de inteligência norte-americana. Ao fazer a denúncia, Grush relatou ter sofrido retaliações por parte de funcionários do governo, sem dar mais detalhes sobre quais foram essas retaliações. No entanto, Grush, que também já havia atuado como oficial das Forças Aéreas dos Estados Unidos, deixou de trabalhar para a Agência de Inteligência Geoespacial em abril de 2023, após 14 anos atuando nos serviços de inteligência do país. Grush, que falou sob juramento em uma polêmica audiência no Congresso em julho deste ano, também informou que, na ocasião que enfrentou retaliações muito brutais, após ele realizar uma entrevista para o News Nation intitulada "Não Estamos Sozinhos",
Na época, Grush afirmou que uma força-tarefa de fenômenos aéreos não identificados que ele fazia parte teve acesso negado a um amplo programa de recuperação de falhas. E de acordo com jornais brasileiros, ele disse a seguinte frase: "Estão recuperando veículos técnicos de origem não humana. Chame-os de espaçonaves se quiser. Veículos de origem exótica não humana que pousaram ou caíram", disse ele na entrevista. Grush também disse ao News Nation que os Estados Unidos possuem um bom número desses veículos não humanos. Além de Grush, o Comitê de Supervisão da Câmara, nas audiências de julho de 2023, ouviu outras duas testemunhas, sendo Ryan Graves, ex-piloto da Marinha, e David Fravor, comandante aposentado da Marinha. Graves declarou ter presenciado fenômenos aéreos não identificados na costa leste dos Estados Unidos, todos os dias, por pelo menos alguns anos em operação, e afirmou que o céu está cheio de OVNIs em suas declarações na audiência pública. Enquanto Fravor deu detalhes da ocasião em que disse ter avistado um OVNI durante missão de treinamento em 2004, alegando que o objeto não identificado que avistou era muito superior em termos tecnológicos e visuais do que qualquer advento humano. A audiência, que contou com a participação das 3 testemunhas citadas, aconteceu no dia 26 de julho em Washington, no Capitólio, o centro legislativo dos Estados Unidos. Os 3 veteranos militares e ex-oficiais dos Estados Unidos que testemunharam alertaram em audiência pública sobre os avistamentos de fenômenos anômalos não identificados, alegando que estes fenômenos e objetos não identificáveis são um problema de segurança nacional. Além do mais, uma testemunha elementar na audiência, David Grush, informou que uma equipe do governo tem mantido segredo sobre eles. De acordo com informações dos jornais O Globo e do periódico internacional The Guardian, a audiência foi caracterizada como um filme de ficção científica que conseguiu provocar uma sensação geral de que existe um acobertamento em algum lugar do governo dos Estados Unidos, a partir do volume de informações e imagens que explodiram em jornais e websites. Ryan Graves, uma das 3 testemunhas, piloto aposentado da Marinha, já havia fundado a Americans for Safe Aerospace há alguns anos atrás. Em seu site, a organização informa sobre o seu papel na defesa de problemas de segurança aeroespacial e de segurança nacional, em termos da promoção do debate sobre avistamento de OVNIs e fenômenos anômalos não identificados. Na audiência pública, Graves informou que existe um estigma para pilotos comerciais e militares quando se trata de relatar incidentes com OVNIs, e defendeu a importância da criação de um sistema para que os pilotos possam informar e caracterizar os avistamentos, sem medo de perder seus empregos. O profissional ressaltou também que os fenômenos não são raros e que as declarações sobre estas aparições são constantemente subnotificadas. E lembrou que pilotos militares, tripulação aérea e pilotos comerciais são exímios observadores, treinados para uma identificação precisa, e que, por suas ocupações e trabalho, frequentemente, os profissionais das forças militares americanas presenciam esses fenômenos. No site da American for Safe Aerospace, a organização que o ex-oficial fundou, ele orienta sobre a importância da identificação de lacunas do nosso conhecimento e do domínio em tecnologias, e informa que estes mapeamentos e levantamentos de informação sobre os avistamentos de OVNIs são fundamentais para a segurança nacional norte-americana. Em seu site, Graves informa que se os UAP forem ativos estrangeiros, as instituições de segurança nacional devem responder adequadamente. E caso os OVNIs continuem a desafiar a explicação convencional, a nossa sociedade deve investir em pesquisa científica. A ASA, uma sigla usada para esta organização, ainda ressalta que apoia pilotos militares e comerciais, além dos trabalhadores aeroespaciais impactados pelos OVNIs e cientistas comprometidos em investigar este mistério, bem como incentiva os cidadãos norte-americanos que tenham sido impactados de alguma forma por alguma informação ou testemunho que acreditam na divulgação transparente do governo estadunidense, a fazerem contato em termos de ampliar
as informações e o debate sobre o assunto no país. David Fravor, a terceira testemunha e oficial da Marinha aposentado, também faz parte da organização de Ryan Graves, no Conselho de Liderança da Tripulação Aérea, composto por ex-oficiais, pilotos aposentados e chefes de segurança nacional do governo. O mundo já tinha ouvido falar de Fravor e Graves antes da audiência de julho de 2023, devido aos incidentes que tiveram com OVNIs de alto perfil e pela participação dos dois ex-oficiais na organização Americans for Safe Aerospace. Muitas imagens também circularam pelas redes internacionais e pela internet, com associação aos avistamentos presenciados por David Fravor. Em seu depoimento nas audiências de julho de 2023, Fravor falou mais uma vez sobre o encontro que teve com OVNIs, quando servia nas Forças Armadas em 2004. O militar comparou o objeto com a famosa pastilha de hortelã Tic-Tac, pelo formato da nave, que voou próximo às aeronaves de sua tropa, alegando que o objeto se movia em uma velocidade extraordinária, sem propulsão visível, desafiando as leis da física e do olho humano. As imagens deste fenômeno foram divulgadas pela primeira vez em 2017 e verificadas publicamente pela Marinha dos Estados Unidos 2 anos depois. Fravor informou que os objetos pareciam estar descendo de 80 mil pés até o nível do mar em menos de um segundo, o que levou o USS Princeton, um barco porta-aviões, a solicitar o voo de David Fravor para verificar a situação. Quando Fravor aproximou sua aeronave para olhar mais de perto o tic-tac gigante, refletiu seus movimentos para manter distância do seu avião, até que o comandante tentou interromper o objeto voador em uma manobra. Só que o OVNI acelerou novamente em velocidades hipersônicas, sendo avistado a 60 milhas de distância no radar do USS Nimitz, em uma sequência de tempo menor do que 1 minuto. Ryan Graves também afirmou na audiência pública de julho que entre o verão de 2014 e março de 2015, quando estivera a bordo do porta-aviões Theodore Roosevelt, enquanto os F-18 Super Hornets operavam em exercícios de treinamento entre a costa da Virgínia até a Flórida, os seus colegas militares encontravam OVNIs quase que diariamente naquela região em seus sobrevoos. A unidade de Graves chegou, inclusive, a gravar um dos objetos voando sobre as ondas do mar, com uma câmera de sensor infravermelho. E, de acordo com o ex-militar, os avistamentos tornaram-se tão frequentes que, logo, os pilotos não ficaram mais surpresos, até que um destes objetos voadores não identificados quase colidiu com um F-18, levando a Marinha a redigir um relatório do incidente. Considerada a testemunha mais aguardada da audiência, o ex-agente de inteligência David Grush informou que não poderia aprofundar sobre algumas pautas em público, devido às leis de sigilo, e declarou que os funcionários do governo americano escondem informações sobre este tipo de fenômeno desde a década de 30, e que o Estado, inclusive, já havia punido pessoas que denunciaram sobre as aparições de UFOs ou UAPs. Grush testemunhou que o governo mantinha um programa secreto de várias décadas e ainda alegou que parte do que foi recuperado pelos Estados Unidos eram materiais biológicos não humanos. Em seu depoimento, o ex-agente de inteligência ainda deixou em aberto a possibilidade de que alguns visitantes não fossem precisamente extraterrestres, mas seres intraterrestres, que sempre conviveram conosco na Terra. Ou ainda, interdimensionais, de outra dimensão física. De acordo com estudiosos renomados como Seth Shostak, astrônomo sênior do Instituto SET, fundado em 1984 na Califórnia, talvez os aliens estejam transmitindo alguma coisa que possamos receber, ou talvez não. Porém, o pesquisador afirma que podemos supor com um grau maior de certeza que sociedades fora do planeta Terra possam existir. E que, caso existam, elas poderiam fazer coisas que modifiquem o ambiente. Após as diversas polêmicas da audiência de julho, o governo norte-americano resolveu ampliar a sua plataforma de mapeamento e desenvolveu a AARO, All Domain Anomaly Resolution Office, através de um escritório do Departamento de Defesa norte-americana.
O financiamento para o novo escritório foi fornecido pela Lei de Autorização de Defesa Nacional. O escritório prevê a articulação do Departamento de Defesa, associado a outros departamentos e agências federais dos Estados Unidos. O objetivo da iniciativa é detectar, identificar e, se necessário, mitigar quaisquer ameaças associadas à segurança das operações e à segurança nacional. Bom, se eles estão vindo mesmo, que venham em paz, né?